Amigo ouvinte da Palavra de Deus, é um prazer poder estar aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem para a vossa meditação. Eu não vou fazer esse vídeo longo para não cansar, não ficar um vídeo cansativo, mas o assunto que eu trago hoje é um assunto muito polêmico. E é a primeira vez que eu me atrevo a falar deste assunto. Eu tenho notado ultimamente, tanto nas redes sociais quanto nos púlpitos das igrejas, que está havendo uma grande confusão ideológica. Pessoas que estão mais interessadas a defender as suas ideias, a pregar o verdadeiro evangelho. Nós sabemos que a Bíblia, e o que não sabe deve saber que a Bíblia é a palavra de Deus e deve ser a nossa única regra de fé e de esperança. Isso quer dizer que você não pode ler outros livros, buscar mais conhecimento? Também você não pode chegar a uma pessoa que sabe mais do que você e ouvir o que ela tem para te ensinar? É claro que pode, que eu também faço isso. Até porque tem pessoas que têm já recebido uma luz maior do que a minha, do que a tua. São pessoas consagradas a Deus, que jejua, que ora. Essa pessoa vive aos pés de Cristo pedindo uma orientação. E Deus usa essas pessoas. Então, existe também muitos livros que podemos também ler para nos ajudar na compreensão das Escrituras, porque a Bíblia, na Bíblia existem muitos pontos difíceis da gente entender sozinho. E ele nos ajuda a entender melhor. A gente não lê a Bíblia para entender os livros, não, a gente lê os livros para que a gente possa entender melhor, porque os escritores são pessoas que conhecem melhor, que sabem mais, entendem. Então, quando a gente está lendo algo que a gente não entende, está difícil, muitos livros nos ajudam a entender melhor. Então não é errado, mas uma coisa eu te digo, se o que esse livro está te ensinando, o que você está lendo nele, não tem apoio bíblico, então esse livro não é um livro bom para o teu aprendizado. Se o que essa pessoa está te ensinando assim, o que não tem base bíblica, ele não pode provar dentro das escrituras aquilo que está te ensinando, essa pessoa pode ser a pessoa mais santa do mundo. Pode ser a pessoa mais consagrada. Eu te digo que o ensino dessa pessoa é vã. Então, o que eu mais me admiro é que essas pessoas que pregam o que não está escrito na palavra são pessoas que mais arrastam a multidão com ele. E o mais interessante que eu acho é que essas pessoas que o seguem nem sequer questionam o que lhe é ensinado. Mas por que é que isso acontece? Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Paulo também, em uma de suas epístolas, ele disse que o pessoal, ou melhor, o povo de Bereia, era mais nobre, era mais sábio, mais rico que os tessalonicenses. Por quê? Os tessalonicenses, eles ouviam a mensagem e pronto, acreditava simplesmente no que ouviu, como acontece muito hoje. Já o povo de Bereia era um povo diferente. Eles escutavam a mensagem e ao chegar em casa, eles iam estudar as escrituras para ter certeza que aquilo que foi ensinado a eles ali era verdade, se estava do mesmo jeito ali nas escrituras. Coisa que todos nós devemos fazer.
E a mensagem que eu trago hoje é uma mensagem muito polêmica da hora. É sobre o arrebatamento, secreto ou não secreto, e se irá acontecer antes ou depois da grande tribulação. Mas antes disso, eu gostaria de ler com você. Eu convido, pegue suas Bíblias, por favor, e vamos ler, para que você mesmo possa ver o que está escrito. Porque eu não vou dizer nada, apenas eu vou repetir o que está escrito aqui. E na sua Bíblia também. Mas primeiro eu quero ler em João, aliás, em Mateus. Vamos aqui em Mateus, capítulo 5 e versículo 19, que diz assim: Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Também aqui em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 19, está escrito: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Está vendo aí, meu amado, minha amada? Com grande responsabilidade e perigo, a gente pegar a palavra de Deus e sair de qualquer jeito, pregando o que bem quer, sem nada a entender, achando que está fazendo grande coisa, é melhor não pregar. Porque nós vamos dar conta a Deus, tanto das nossas ações como das nossas palavras. Pessoas que pregam o errado para você, você aceita aquilo ali sem sequer examinar as escrituras e sai ainda ensinando a outros, fazendo com que o outro erre também. É um grande perigo, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Tanto ela pode dar vida como matar, depende como você manejá-la. Então, agora vamos primeiro ver aqui sobre o arrebatamento secreto. Vamos a Apocalipse, capítulo 1, capítulo 1, versículo 7. O que diz este versículo? Apocalipse 1, 7. Diz assim: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. E aí, meus amados? Apenas li, não acrescentei e nem tirei. O que a palavra diz aí para você? Está aí escrito, abre-se um parêntese, alguma coisa dizendo: todo olho verá, menos tal povo. Ou todo olho verá, mas somente os escolhidos. Tem isso aí na sua Bíblia? Tem não, né? Na minha também não. Outra coisa, aqui ó, na parte B do mesmo versículo diz: até mesmo aqueles que o traspassaram. E quem foi que traspassou a Jesus? Não foram aqueles que furaram ele com a espada, que feriram lá na cruz do Calvário? Onde estão essas pessoas? No sepulcro? Não existe mais nem ossos, nem coisas nenhuma, não é isso? Mas a palavra diz que esse povo vão contemplar. E como eles poderão contemplar se estão mortos? Então nós podemos ver aqui uma ressurreição momentânea. Para quê? Não para eles serem salvos, mas para eles verem que aquele a quem ele matou há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos, era e é realmente o Salvador da humanidade. Então aqui onde está escrito que os ímpios não irão ver a vinda do nosso Senhor. E porque o Senhor iria se esconder deles, eles têm que ver que Jesus, aquele a quem eles ainda hoje dizem que Jesus não irá voltar, que não crê,
no arrebatamento, que desdenham do Senhor Jesus, eles têm que ver a volta de Jesus. E a palavra diz que vão se lamentarem. Por quê? Porque eles vão saber o que perderam. E se lamentar também por causa do castigo que eles sabem que merecem. Então, ainda eu convido vocês para ler aqui em Mateus 24, 30. Vamos para Mateus 24, 30. 24, 30. Aqui, o que diz Mateus 24, 30. Aqui diz, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Outra vez eu pergunto, onde está dizendo aqui que somente os salvos vão presenciar a vinda de Jesus? Que o arrebatamento é secreto para os ímpios. Meu amado, minha amada, a gente deve falar apenas o que as Escrituras falam. O que está escrito aqui a gente não deve diminuir, nem tampouco aumentar. Vamos agora para ver sobre o arrebatamento antes ou depois da grande tribulação. Não precisa você ter estudado teologia, não precisa você ser um doutor da lei para você entender, não. Não precisa, porque a palavra de Deus é bem clara. Vamos aqui para Mateus, capítulo 24. Deixa eu ver se é isso, aliás, deixa eu me ver aqui. Mateus 24, 29. Mateus 24, 29, já estamos nele. Diz aqui. Logo em seguida a tribulação, olha, meus amados, aqui fala, essa passagem aqui é a passagem da grande tribulação, do final dos tempos. Jesus estava ensinando aos seus discípulos. E Jesus prossegue dizendo, olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e as potências do céu serão abaladas. Os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E aí, meus amados, que vocês dizem, ou você diz? A palavra aqui diz que é antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Porque o que está escrito aqui, como eu li, que Jesus virá logo após aqueles dias da grande tribulação. De onde eu e você pode tirar aqui a ideia que Jesus voltará antes da grande tribulação para levar os remidos. Que os salvos não passarão pela grande tribulação. Tem aqui algum apoio bíblico para dizer isso? De onde a gente vai tirar essa ideia? Se não está escrito coisa nenhuma nem parecida. Vamos agora para ainda Mateus 13, 28, 30. Por favor, pegue suas Bíblias, leia comigo, porque eu apenas estou repetindo o que está escrito. Mateus 13, 28, 30. 28 diz aqui, ó. Aqui fala sobre a passagem do joio e do trigo, a parábola que Jesus ensinou aos discípulos, que Jesus contou, né? Que era um homem rico, tinha muitas terras e plantou trigo, né? Plantou o trigo, semente boa,
Mas os seus empregados passaram lá pelo campo e viu que também o joio estava lá. E voltaram ao senhor daquelas terras e perguntaram: o senhor não semeou uma boa semente? Como é que o joio está lá no meio do trigo? E o homem respondeu assim: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, para que não aconteça que arrancando o joio arranque também o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Mas recolhei o trigo no meu celeiro. E aí, como é que se entende isso aí? Como é que Jesus virá arrebatar os seus antes da tribulação? Se está dizendo que Jesus, primeiro, lá em Apocalipse 22, está dizendo que, assim, ó, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as vossas obras. Então, se Jesus está vindo com galardão para dar a cada um segundo as nossas obras, como é que Jesus vem antes da tribulação? Como é que Jesus vem depois da tribulação e os salvos já estão nos céus? Meus amados, meditem nessa palavra. Porque depois que Jesus voltar aqui nessa terra, ninguém mais ficará em cima dessa terra penando. A grande tribulação já terá passado e a terra agora vai descansar em paz. Quanto à grande tribulação, todos nós que estivermos vivos, iremos passar pela grande tribulação. A diferença está que, assim como lá no Egito, as pragas, ali também estava havendo uma grande tribulação. As pragas caíram, mas nenhum dos servos de Deus foram cometido por aquelas pragas. Assim também será agora no final dos tempos. É aonde se cumpre a palavra que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, dos vossos inimigos. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Aos anjos dará ordem ao teu respeito. Essa é a diferença, meus amados. Aí é como também diz lá em Malaquias: então vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o santo, entre os que me servem e os que não me servem. Aí está a diferença. A sua casa não faltará água, porque a palavra de Deus diz que tanto a nossa comida como a nossa água é certa. Sim, daquele que estiver realmente contrito, esperando a volta de nosso Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, põe aí no comentário. Eu tenho muito prazer em responder a cada um de vocês. Muito obrigada.